tudo é gordofobia, tudo é racismo. Sempre foi, gente. O que acontece é que agora a gente está mais a fim de debater isso. A gordofobia, ela tá na sociedade, como ela falou do racismo também, né? E foi para essa área também, a área médica. Eu acho que tem que ser debatido sim, e a informação salva. Olá, sejam muito bem-vindos ao Parto em Pauta. Estamos aqui hoje com o Dr. Paulo Noronha. Oi, gente, tudo bem? Estamos também com as meninas, com a Dávida, que é pedagoga, mãe da Cecília, de 1 ano, e com a Camila, que é doula e socióloga, e mãe da Luísa, de 18, e da Laura, de 8 anos, olha só. É isso aí. Que legal. E esse time maravilhoso está aqui hoje para falar sobre uma questão muito importante que em pleno 2022 a gente ainda vê acontecendo e que é importante a gente falar sobre esse assunto, que é sobre casos de racismo e gordofobia na assistência obstétrica. Então, eu gostaria de abrir esse bate-papo aqui com as meninas para que elas contassem um pouquinho para a gente a experiência delas durante essa fase, né, de vida e o que aconteceu, enfim, dividir um pouquinho a experiência delas com a gente. Bem, posso começar? Fica à vontade. Acho que é importante falar que eu já tenho 42 anos, então tenho uma trajetória atravessada pela questão do racismo. E isso marca também as minhas experiências, tanto de maternidade quanto da minha atuação profissional. Quando eu tive minha primeira filha, que foi a Luísa, eu trabalhava em ambiente corporativo e tinha um plano de saúde. Minha família é uma família periférica, é o padrão da maioria das famílias brasileiras. E o fato de eu ter conquistado um plano de saúde e estar numa assistência privada era ali uma festa, um motivo de orgulho e de felicidade, porque eu provavelmente não repetiria no nascimento da minha filha as inúmeras experiências de violação de direitos que as mulheres da minha família, inclusive minha mãe, sofreram. E eu tinha lá 24 anos, comecei a entender que aquilo era uma segurança. Então, o fato de eu não ir para o serviço público, do qual eu sou, absolutamente, eu digo que eu sou trabalhadora dos direitos humanos. Então, eu defendo o SUS até da hora que eu acordo, à hora que eu vou dormir. Sabia que ali, naquele contexto, a possibilidade de eu ter acesso a uma assistência particular poderia, em alguma medida, me proteger das violências que eu não sabia nem nomear. Acho que é tão importante a gente falar sobre violência obstétrica, porque a gente começa a dar nome à coisa e, por isso, a gente precisa defender essa narrativa de que esse debate não pode sair da pauta. Porque a gente vai entendendo quais as intersecções, que são inúmeras, que a violência obstétrica traz. Tem toda razão. Assim. E a violência obstétrica começa por já ser uma violência de gênero, né, Camila? Exatamente. Ela nasce aí, né? Ela nasce aí. Quando aconteceu a ocasião do nascimento da Luísa, meu desfecho foi uma cesárea sem nenhuma necessidade, que me trouxe um puerpério e um pós-parto muito exigente, do qual eu também não sabia nomear. As pessoas que estavam no meu círculo também não nomeavam isso com a grandeza que se tem. E isso me fez pensar durante tantos e tantos anos que eu não gostaria de ter outra criança, outro filho. Então, muito da distância do nascimento se dá pelo acesso à informação. Foi só quando eu fui cursar Sociologia e Política, que eu conheci o movimento de humanização e descobri que existia uma outra forma possível de nascer sem ser aquele trauma todo que foi. Mesmo estando, então, ali dentro de uma saúde suplementar, todas as experiências do nascimento da Luísa foram muito ruins no sentido de eu ouvir do anestesista assim: então, agora eu vou aplicar a anestesia, você não pode se mexer. Se você se mexer, você vai ficar tetraplégica, você entendeu? E eu, morrendo de medo, passei mal, não sei o quê, fiquei ali imóvel. Aquilo, para mim,
era um tratamento que era a única possibilidade oferecida. Só que ele olhava para uma mulher negra num ambiente de um hospital particular em que as mulheres negras, em suma, não estão. E quando a gente vai falando dessa estrutura do racismo, isso me levou para um nascimento absolutamente violento, de muito abandono, que marcou muito dessa minha primeira trajetória na maternidade. E quando eu entendi que havia uma outra possibilidade de viver essa experiência, eu me deparei com um problema de classe. Porque acessar assistência humanizada tem um recorte de classe. Então, eu estava ali duplamente afastada dessa possibilidade e tive que fazer um processo de sensibilizar as pessoas, né, que não é o caráter do assistencialismo, e de dizer, olha, a gente precisa colocar diversidade, está errado. Está errado a gente não conseguir debater esse assunto, cuidar das mulheres que representam, inclusive, a maioria da população brasileira. Então, isso tem um teor importante para a gente conseguir pensar num processo de transformação social, que vai passar, óbvio, pelo enfrentamento ao racismo, mas que vai colocar um espelho na nossa frente. E é muito doloroso fazer isso. Então, quando eu vivi a experiência do nascimento da Laura, que foi um parto domiciliar, com uma equipe humanizada, e a trajetória foi toda diferente, eu resolvi ali, naquele momento, que eu queria trabalhar com assistência ao parto. Porque eu queria incluir mulheres como eu, que não viam a menor perspectiva de receber um atendimento como esse. Então, muito da minha chegada na assistência vem dentro desse movimento, de eu conseguir ampliar e colocar esse debate e colocar essa pauta para ser não só olhada, mas, de fato, executada, trabalhada, pensada, para que mulheres como eu se sintam incluídas nesse processo, né? A gente acho que fala muito sobre inclusão, mas enquanto essas pessoas que são representantes da diversidade, e a diversidade é uma coisa que só melhora a sociedade, que a gente só tem condições de ampliar o cuidado geral para a sociedade como um todo. Se essas pessoas não estiverem nesse espaço, como protagonistas desse processo, a gente não evolui, né? Então, esses anos que eu acompanho o nascimento de famílias, sejam elas negras ou não negras, na maioria absoluta das famílias que eu atendo, são famílias que o recorte racial e de classe estão presentes, mas as famílias não negras precisam debater isso. Gente. Sim, porque eu acho assim, não dá para você pensar no futuro, né, assim, como planejamento de políticas públicas e de tudo mais, se você não deixar de lado o racismo, a gordofobia, o machismo, a misoginia, a LGBTQ-fobia, entendeu? Se você não incluir todo esse leque de diversidade, você não consegue pensar no futuro, você não consegue melhorar isso. É isso mesmo. E mesmo dentro da humanização, que por conceito já é um pouco mais inclusiva, também existe... as pessoas negras estão fora ainda. Né? Mesmo a gente, dentro do movimento da humanização, a gente ainda não conseguiu fazer um jeito de incluí-las como a gente inclui as não negras. Né? O recorte social ainda existe, infelizmente, ainda também dentro da humanização. Camila sabe muito bem disso. E eu também, porque eu atendo mulheres todo dia, né? Pois é. E você? A minha história é diferente da dela, e eu acho que o que o Paulo falou tem muito significado de que todas as pautas precisam ser discutidas, né? Eu sempre, desde a minha adolescência, comecei a engordar, então eu sempre entrei num lugar de gordinha, vamos assim dizer, né? As pessoas não gostam de nomear a palavra, parece que gordo é um xingamento, então, assim, as pessoas usam muito cheinha, acima do peso,
gordinha. Eu acho que a gordofobia na minha vida, para dar um contexto, assim, começou desde sempre, através da minha família, de parentes. Então, assim, inclusive o meu pai, ele tem uma fala muito pesada quando eu era jovem, que ele falava assim, e eu não era gorda, eu era acima do peso, não era o que hoje eu me considero uma mulher gorda. Ele falava assim, homem não gosta de mulher gorda, você nunca vai conseguir casar. Então, isso já começava, assim, né, no meu círculo familiar. Aí, quando eu comecei a procurar assistência médica, ginecológica, a primeira pergunta que os ginecologistas me faziam era, você tem vontade de engravidar? E eu falava, não sei, um dia, porque realmente eu nunca tive um planejamento assim. Sou casada há 15 anos, demorei 15 anos para ter um bebê, né? E não tinha isso em mente, se eu queria ou não queria. E hoje eu sei por quê. Aí eles falavam assim, mas se você quiser ter um bebê, se você quiser engravidar, você precisa emagrecer, porque senão você vai ter um bebê com problema, ou você vai ter problemas com fertilidade, é muito difícil uma mulher gorda engravidar, você vai ter uma gestação que não é saudável. E eu nunca tive um ginecologista ou uma ginecologista que me acompanhasse, porque eu me assustava com essas falas. Uhum. Eu ia na consulta, eu já me diminuía, minha autoestima já era abalada, e eu procurava profissionais novos para tentar ver se alguém me tratasse de maneira humanizada, que eu não sabia que existia também, que nem ela falou, é importante a gente nomear as coisas, né? Porque a informação é tudo, ela salva a gente, né? E é uma outra coisa que, assim, a sociedade em geral, inclusive os médicos, parte do pressuposto que um corpo gordo é um corpo doente. Sim. Né? Tanto, Paulo, que eu fazia exames de rotina, sangue e tal. Teve um médico que olhou para mim e falou assim, mas a senhora é uma gordinha safada, né? Os seus exames estão ótimos. Você não tem nada. Como e eu, assim? tipo assim, como assim gordinha safada? Porque eu sou saudável, então eu sou uma gordinha saudável. Porque sim, dentro da minha alimentação, eu sempre comi frutas, legumes, sempre tive uma alimentação saudável. Não significa que eu tô acima do peso, que eu só como açúcar e carboidrato todos os dias, né? Então, quando eu engravidei, eu não acreditava que eu tinha engravidado. Eu precisei fazer 3 testes de farmácia para acreditar. E quando eu fui procurar uma assistência, foi por indicação da minha cunhada. Eu sabia que eu queria parto normal, mas também não sabia a diferença entre um parto natural e um parto humanizado. Não fazia ideia, porque a minha mãe tem 9 filhos e ela teve todos os partos normais, mas ela nunca me contou com detalhes todas as violências obstétricas que ela já tinha sofrido. Então, para mim, assim, eu quero ter um parto normal, porque a recuperação é mais rápido, porque é natural, porque eu não quero ter um corte na barriga, vai ficar uma cicatriz. Então, assim, eu não entendia por que eu queria ter um parto normal, né? E quando eu fui procurar essa assistência, eu já fui com aqueles preconceitos, aquelas falas, aquilo já estava enraizado dentro de mim. Então, a minha gestação foi muito difícil. Foi uma gestação com sofrimento. Por mais que eu tivesse toda uma rede de apoio, uma ótima assistência, a minha cabeça era um problema. Porque eu tinha passado por todos esses traumas e não tinha lidado com eles, não entendia esses traumas, né? Tanto que o meu médico falou para mim, Dávida, você é saudável, você é uma grávida, você não tem nenhuma questão. Você precisa procurar ajuda psicológica. Essa é a sua questão. Então, assim, no momento em que eu pude perceber que o meu corpo sim tinha uma potência, que eu não acreditava que eu podia, por ser gorda, ter um parto normal, né? Eu ficava o tempo todo assim, será que o bebê está se movendo? Por que eu não estou sentindo? Por que é diferente? Aí eu ficava fazendo umas pesquisas nada a ver. Mulheres gordas sentem o bebê se mexer? Aí você nunca me contou.
Mas quantas... Eu fui parar no hospital porque eu achava que meu bebê não estava Verdade. mexendo. Quantas vezes eu te perguntava, te mandava mensagem, Cecília não está mexendo, não está mexendo. Mas a do Google eu não sabia. Você falou para eu não googar mais coisas, lembra? Então, assim, eu acho que a gordofobia, ela está na sociedade, como ela falou do racismo também, né? E foi para essa área também, a área médica. Eu acho que tem que ser debatido, sim, e a informação salva. E eu acho que hoje em dia, eu estava até falando para o Paulo, que eu me transformei quase como uma como se fala? Ativista? Uma ativista do parto humanizado, da assistência humanizada, do cuidado com a mulher. Porque não é porque eu sou gorda ou negra ou pobre, ou eu não mereço o melhor, né? A melhor assistência, com respeito. E eu tive, porque eu estou num lugar de privilégio, né? Realmente, isso é uma coisa que também eu penso sobre isso. Por que todas as mulheres não têm esse direito e esse privilégio, né? De ter essa assistência humanizada. Então, esse é um pouquinho da minha história, assim. E o Parto em Pauta existe justamente por causa disso, porque, enfim, eu tive a ideia de fazer esse programa justamente porque eu passei por um processo desse e tive uma assistência humanizada e eu ficava chocada, eu falava assim, gente, não é possível. As mulheres, elas precisam saber disso. Isso mesmo, é isso que Elas a gente precisam sente. de informação, não é contar possível. a boa nova, né? A gente precisa trazer esse debate, a gente precisa falar o que não contam pra gente, porque não contam, né? Eu também não sabia o que minha mãe tinha passado, minha avó teve 10 filhos, foram todos normais, mas tudo bem que na época da minha avó todos nasceram em casa, só o último não nasceu no hospital, que eu acho que ela ficou um pouco com medo, né? Porque chegou aquela fase ali né, da medicalização do parto, acabou indo para o hospital no último, mas foi tudo normal e minha mãe também, todos normais. E aí depois que eu fui ver o tanto de violência que minha mãe passou, e as pessoas nem sabem, falam que é normal, episiotomia, super naturalizam, normal, né? Pula, Sim. super normal, deixa ela na posição A minha mãe deitada, dá super normal. risada, ela fala que o médico me deixou zerada. Tipo, né, mexeu. Ela deu o ponto. Deu o ponto Sim, do marido. deu o ponto do marido. Ai, gente, que horror. Então, e aí, por isso que esse programa tá aqui. E hoje a gente está isso. debatendo esse assunto tão importante. E eu queria saber do Paulo, quando a gente fala de racismo na obstetrícia, assim como gordofobia, o que isso quer dizer na prática? Assim, como pode a experiência de mulheres negras no parto passar por essa questão com uma equipe que tem práticas racistas, assim? Eu acho que na prática o que acontece é a mulher negra é vista como uma pessoa que não merece uma assistência digna. Então, assim, na grande maioria das vezes, ela pode ter anestesia negada, por exemplo. Ela pode ser tratada com muito desdém só pela cor, né? Só pela cor. Ela pode ser negligenciada na sua assistência obstétrica, só por ser negra. E na pessoa gorda, existe sempre sempre vai existir, primeiro de tudo, uma piadinha. Depois, aquela questão, tipo, não é saudável. E não vai dar certo, e não vai ter condições nenhuma de ter um parto, né? E eu sei que os meus colegas não gostam de ouvir isso que eu falo, mas acontece que dentro da medicina não existe uma disciplina que incluam essas pessoas, né? Não inclui, né? A faculdade de medicina não prepara o médico para a diversidade. Não prepara. E não existe também uma matéria, mas existe nas entrelinhas dos 6 anos de faculdade, de que negro, gay, gordo é menor quando você compara uma mulher branca ou um homem branco ou hétero. Magro. Entendeu? Magro. Porque também se for gordo e se for hétero, também vai sofrer os mesmos Que é preconceitos. preguiçoso. Porque é preguiçoso. E se for negro e hétero, também vai. Então, assim, as coisas se potencializam mais ainda se você estiver atendendo uma mulher que seja lésbica, negra e gorda, por exemplo. Nossa. Entendeu? As coisas só um vão combo. piorando. É um combo dentro da assistência.
E a gente precisa mudar isso, gente, porque não dá, em pleno 2022, em pleno século XXI, você deixar essas pessoas à margem de um atendimento decente só por questões de corpo ou por questão de cor, né? Gente. Existem muitos... Gente, chegam para mim um monte de questões, já ligaram na clínica e a primeira pergunta que fizeram para a secretária foi assim, ele atende mulher gorda? A primeira pergunta. Então, assim, você vê... Aí fala assim... Que a gente tem muito medo. Tipo, já passou por tanto sofrimento que, tipo, eu vou evitar. É melhor eu perguntar antes para eu não passar por mais um constrangimento, né? Desculpa te interromper. Não, mas já teve mulher, para mim, negra, que chegou, Paulo, eu venho aqui porque eu acho que eu preciso de um atendimento melhor, porque, assim, eu sou muito maltratada só pelo fato de eu ser negra. Isso mesmo. Que supera, inclusive, a condição de classe. Isso é uma discussão que eu sempre digo. Né? A gente tem uma parcela da população aqui, pensando só no nosso recortes em São Paulo, que é uma população negra, classe média e classe média alta. Essas pessoas existem. E ainda assim você não encontra elas massivamente na assistência obstétrica humanizada, porque a gente não consegue estabelecer um diálogo a respeito de letramento racial. Então, isso foi em várias rodas das quais eu participei, eu dizia, onde estão... Tá bom, então a gente tem uma questão de classe, mas onde estão as mulheres negras que têm uma segurança que tem acesso, social, econômica, porque elas também não estão aqui? Porque elas preferem ir naquele médico que, às vezes, o investimento financeiro é considerável e que vai ali tratar ela de uma maneira talvez cordial, mas não unificada, não individualizada, porque isso é uma diferença absolutamente relevante quando você está falando sobre cuidado. Sim. É olhar para você. Olhar para você com individualidade. Quando ela traz o relato de que, na consulta, o Paulo diz, você precisa procurar agora apoio psicológico. Porque ele não se sente universal no caráter dele de ser o médico, né, que vai acompanhar o parto e tudo mais, e que ele olha a exclusividade que ela apresenta e diz, a gente precisa fazer um cuidado aqui integral, multidisciplinar, integral. Isso é uma condição básica quando a gente está pensando em cuidado. Mas a gente não tem isso dado a respeito dessas populações, porque a gente desumaniza essas pessoas. Então, quando a gente não consegue estabelecer um letramento racial, e sim, gente, vai ser doloroso, um letramento sobre diversidade, quando eu não consigo aceitar que uma mulher, como ela disse, o médico diz, você é uma gordinha safada, gente, assim, não dá... É constrangedor até repetir isso. Não. Porque ela é saudável, porque ela é uma mulher com o corpo que tem, e a gente precisa tomar posse daquilo que a gente representa. É importante que a gente diga, eu sou uma mulher preta. Isso tem a ver com a gente se sentir indivíduo no mundo. Eu sou uma mulher gorda. Sim. Porque não é um xingamento. Porque ser preta... Então, eu tenho atravessado isso com a minha filha, com a Laura agora, assim, essa questão muito presente, de mostrar para ela e de que ela consiga tomar posse desse lugar, de que ser reconhecida como uma menina negra não é uma coisa ruim. Que ela precisa levantar a cabeça e dizer, sim, eu sou uma menina negra. Isso não me desvaloriza. Mesmo em que todos os ambientes vão trazer esse lugar de subalternidade, né? Então, a gente falar as coisas, nomear as coisas, é importante para a gente enfrentar aquilo que muitas vezes é negligenciado. Porque tanto a gordofobia quanto o racismo, onde é que a gente consegue fazer com que essa estrutura se preserve? Quando ele não é explícito. Sim. Porque
se ela chega em um lugar e percebe que é olhada de uma forma diferente, se ela chega para comprar uma roupa, para fazer qualquer coisa do cotidiano, e ela é olhada de um jeitinho... Eu, por exemplo, eu sou uma mulher com estrutura grande. Assim, eu não respondo a um padrão que não é nem o padrão brasileiro, gente. Eu já cheguei em lugar para falar assim, mas seu tamanho não tem. Eu, sabe? Falei assim, gente, como assim? Entendeu? Você nem sabe meu tamanho? Só me olhando Calma, assim? eu só pus o pé aqui dentro, né? Então, essas questões, você não consegue materializar. Como é que eu provo que sou olhada de uma maneira desconfiada? Como eu provo que nos lugares em que eu circulo, nas maternidades privadas ou públicas, não há lugar para mim mais desconfortável que o conforto médico. Ah, mas eu vou te dizer que para mim também não. É muito horrível. desconfortável estar dentro de um conforto médico. É muito. Porque Horrível. São piadas em todos os confortos médicos, gente. Em todos os confortos médicos de qualquer maternidade particular aqui de São Paulo e pública também. É sempre isso. É sempre uma piadinha homofóbica, uma piadinha racista. Sempre alguém falando, eu tenho isso, aí o outro fala assim, mas eu também tenho isso. É sempre assim, é horrível. Para mim também é horrível. Mas porque a classe médica faz parte desse recorte social. Exato. Eu ia falar isso, né? Seja por ter se formado numa faculdade paga caríssima, ou por ter tido privilégio de ter acesso à informação como nenhum outro, como a grande parte da população não teve, e entrou numa escola pública. Sim. Entendeu? Então, a classe médica, ela é um recorte super, assim, da sociedade. Super. A classe médica é um recorte racista, homofóbico, gordofóbico e misógino da sociedade. É um extrato. É um extrato. É um extrato. E a outra coisa que a Camila estava falando, que a Dávila também falou, é importante você nomear, né, tipo, uma mulher preta, uma mulher gorda, e elas ocuparem espaços, assim. A mídia não favorece essas pessoas, né, gente? Assim, é isso. A mídia, quando você vê no Instagram, por exemplo, você vê poucas mulheres negras e poucas mulheres gordas sendo representadas. E as gordas, por exemplo, geralmente vão pro lado do humor. Se você pode ver, né? Eles colocam a gorda engraçada. Então, eles puxam para esse lado da piada. Então, acho que já tem algo aí também, tipo, a gorda é a amiga legal, é a engraçada, mas ela não pode ser a esposa. Tanto que existem comentários... Ela não pode ser uma boa profissional. Uma boa profissional, né? Então, a representatividade que a gente fala, né? Quando eu procurei uma doula, eu fiz algumas entrevistas e uma das coisas que me fez escolher a minha doula é porque ela é uma mulher gorda. Eu me senti representada por ela, entendeu? E foi, sim, além dela ser excelente, uma ótima profissional, mas ela falou isso para mim. Eu também sou uma mulher gorda, na própria entrevista, né? Então, a representatividade é tudo. É muito importante ela falar sobre representatividade, porque... esse é um tema que pode ser uma grande armadilha. Quando a gente está falando sobre representatividade, a gente está falando sobre presença real, concreta, nesses meios. Não é aquilo que a gente chama de token, né? Não é uma pessoa... Não é assim, eu até tenho amiga gorda, eu até tenho um amigo preto, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma integração, de uma sociedade que integra e que reconhece essas pessoas com participação ativa. Então, a gente, quando vai falar sobre representatividade, a gente precisa, primeiro, olhar no nosso círculo e entender quais são os papéis que essas pessoas que não representam minoria, a gente precisa desconstruir essa história de que, né, gays são minoria, pretos são... Não são, gente. Assim, a dificuldade do acesso não significa que são minorias. Não são. A gente é uma sociedade absolutamente diversa e assim sempre será e vai melhorar cada vez mais. O que a gente precisa se organizar, e eu fico falando isso mesmo no micro,
É nas nossas relações, no nosso cotidiano, onde estão essas pessoas. Então, meu amigo gay é só aquele que é o amigo gay divertido que serve para eu sair? É isso? A minha amiga gorda é aquela que todo mundo acha super simpática e que passam literalmente um pano para dizer não, eu não sou racista, eu não sou gordofóbica, eu não sou LGBTQI-fóbica. Não é isso. Você não precisa cair nessa esparrela. Eu, por exemplo, já tive a chance de atender diversas vezes com o Paulo. O Paulo é uma pessoa que está no meu núcleo mais íntimo de afeto. Paulo já fez parte de construções muito importantes e continua fazendo, de coisas que não são publicizadas. É aí que a gente entende quando a pessoa, de fato, tem um compromisso com essas pautas. Quando a gente, de fato, porque às vezes fica essa coisa, falando no antirracismo, por exemplo, parece uma fórmula mágica inacessível, e aí todo mundo tem medo de falar como é que faz, como é que coisa é essa. É muito simples, gente. Você começa olhando para você, para suas relações, para o seu ambiente de trabalho, onde é que essas pessoas estão? E como é que você promove acesso a essas pessoas, né? Como é que quando o Paulo fala da visibilidade, que a mídia sempre vai estar respondendo ali a um movimento do capitalismo, então o que vale a pena falar agora, então a gente vai falar, quais pessoas a gente precisa colocar aqui para a gente não receber nenhum xingamento, tem a história, né, do cancelamento. Correto, né? Esse é o politicamente correto. Não é isso que vai transformar a sociedade numa sociedade antirracista. É a gente construir relações verdadeiras e comprometidas com esse enfrentamento. Quando a gente atravessou o pior cenário da pandemia aqui no Brasil, foram os coletivos populares que fizeram um enfrentamento real. O poder público não tinha nem se mobilizado e nem ao final do processo mais tenso, de fato, não se mobilizou para esse enfrentamento. Foram essas ações, como eu me envolvi em várias, o Paulo ligar para mim e falar assim, estou sabendo que você está fazendo um negócio, como é que eu fortaleço, como é que a gente ajuda, o que é que eu tenho que fazer. Esse processo de presença, não para você falar, olha aqui como eu sou legal, olha, não é disso que a gente está falando. É de uma construção que acontece no silêncio das horas. Eu, quando recebi o convite para vir aqui conversar com o Paulo, fiquei super feliz, porque isso se comunicava com uma realidade. Assim, eu sei quem é ele, já me emocionei várias vezes com ele. Já me senti, ele nem sabe disso, mas já me senti, sim, protegida por ele várias vezes, inclusive no conforto médico, porque é um mal-estar. Muitas vezes eu não queria, estava lá horas e horas e horas, e não queria nem subir para tomar um café, porque sempre era um constrangimento. Então, vinha ele, me abraçava, porque ele me identifica como pessoa, num lugar em que eu sou vista com muita hostilidade, que eu sou vista como uma pessoa intrusa, que não deveria estar lá. Primeiro que a gente tem um debate imenso a respeito da profissão e de como as pessoas percebem isso como uma profissão menor. Não à toa, muitas pessoas perguntam assim para mim, mas você um dia vai querer ser parteira? Como se eu tivesse que escalar, tipo, né? E eu digo, não, eu sou doula, gosto de ser doula, esse é meu trabalho, admiro absolutamente, sou fanzaça das parteiras, mas eu não estou aqui num lugar menor e preciso escalar para ter algum reconhecimento. Uhum. E quando você está com uma equipe de trabalho que respeita você profissionalmente e que entende os códigos do lugar. Porque se você não tem letramento racial, se você não tem letramento sobre diversidade, você não vai entender a olhadinha de canto. E se eu for contar, eu não tenho elemento, porque não é a pessoa que chega assim e fala assim, pensando nesse aspecto negativo, você é gorda e fala aquilo com aquele ranço. Uhum. Não vai falar aquilo. É sempre na entrelinha. É sempre na entrelinha. É sempre na entrelinha. E você vai se colocar para pensar assim, será que foi? Será que não foi?
nossa, será que eu tô exagerando? Como tudo agora se fala, tudo é gordofobia, tudo é racismo. Sempre foi, gente. O que acontece é que agora a gente tá mais a fim de debater isso. É um pouco como assédio também, né? Nós, como Super. mulheres, às vezes a gente pensa, será que eu fui assediada ou fui chavecada? Ou, né? Será que eu entendi errado? Demora um pouco para cair a ficha, né? Sim. Então, eu fico pensando que esse enfrentamento, ele é muito simples de ser feito. Se a gente fizer isso com verdade. Eu sou muito fã da Bell Hooks, que é uma filósofa, para mim, é filósofa da minha vida, que fala muito sobre essa potência do amor, como o amor é político. Porque é uma escolha política. O Paulo, dentro de um conforto médico, de uma maternidade de alto padrão, me abraçar. É que são coisas que a gente... Que não tá nesse lugar de fala, que não tá vivenciando isso. Mas, sabe, eu acho que, assim, do mesmo jeito que o movimento da humanização partiu da mulher, né? Tipo, o movimento da humanização não partiu de um médico, né? Ele veio através de que as mulheres falaram, opa, estamos cansadas de viver esse tipo de coisa, estamos cansadas de terem os nossos corpos violados, e a gente não quer mais isso, então a gente vai começar a dar nome para violência obstétrica. Isso mesmo. Porque é igual quando você vai fazer educação sexual, entendeu? Tipo, você tem que falar para a criança que aquilo é uma vagina e que aquilo é um pênis, né? Você tem que nomear as coisas para ela aprender a ter consentimento, a saber que ninguém pode ficar tocando no corpo dela sem consentimento. A mulher teve que fazer esse movimento de que, não, o corpo é meu e a partir de agora eu quero ser tratada deste jeito, né? Eu quero poder decidir sobre isso. Exatamente. Eu quero decidir as Tipo, coisas. o corpo é meu. Eu não quero ser tutelada pela classe médica. E esse movimento de inclusão da sociedade e da diversidade também parte das mulheres, eu acho. Porque mulher é um ser muito revolucionário, né, gente? Assim, tipo, muito mais do que homens. Porque... Nós somos foda. Entendeu? Tem muita coisa na sociedade que partiu de uma mulher. Né? Muita coisa. Muita coisa. E é isso, assim, você não pode fechar os olhos, porque é muito engraçado um país onde a maioria da população é negra ser racista. Não, Né? Assim, se você pega o censo, a maioria do brasileiro não é branca. Não. Não é. Assim, dá vontade de virar pra eles e falar assim, escuta, você que acha que os outros são a minoria, tem uma novidade pra você. Assim, eu tenho que começar a inverter o olhar. Tem uma novidade pra você que é branco, que é classe média alta, que é hétero, que é Isso, casado, que tem a família, né, heteronormativa, monogâmica. Essa é Você é a minoria. Isso mesmo. Aceita. Aceita que dói menos. Aceita. Porque, assim, esse negócio de minoria, que nem você falou, meu bem, é a maioria. Vamos acordar. E uma outra coisa, né? Agora fala assim, tipo, isso é politicamente incorreto ou politicamente correto. A questão aqui não é ser politicamente correto ou politicamente incorreto. É você abrir o olho de que existem outros tipos de corpos, outro tipo de pessoa. E elas merecem ter o mesmo lugar que você poderia alcançar, que você pode alcançar. Dignidade humana, né? Dignidade humana, exatamente. Eu entendeu? já cansei de me sentir não pertencente ao lugar, né, à praia, por me sentir que alguém estaria me olhando. Então, eu tô tentando, ainda é um processo, né? Não vou dizer que eu sou completamente uma gorda desconstruída, uma gorda confortável. Acho que é um processo que sempre tem que estar em manutenção e a gente tem que estar lutando. Infelizmente, a gente tem que se defender, a gente tem que se informar, a gente tem que bater... Tem que se impor. Se impor, né? Porque não é uma coisa dada, não é uma coisa que... Inclusive, as pessoas falam desse politicamente... Ai, tá chato, né? Não quero mais falar desse assunto. Ai, tá muito chato. Ai, a sociedade tá muito chata hoje em dia. Porque não toca essa pessoa. Sim. Porque ela não faz o mimimi, parte. né? Que não dói em você. Exato. Então, Abrir mão de privilégio, né, gente?
Esses enfrentamentos, eles precisam ceder, você precisa ceder o seu espaço de privilégio para que essas transformações sejam feitas. E é nesse lugar que o calo aperta, as pessoas não querem perder seus privilégios. Então, desse padrão todo aqui que a gente está falando, que é um padrão excludente, que não conversa com a realidade, essas pessoas vão defender isso até o final. E quando muito do que Dádiva diz tem a ver com o que eu sinto também, no sentido de não se sentir pertencente, de sempre olhar e falar assim, não, tudo bem, eu posso sim fazer isso. Você tem que... Porque é uma história toda que foi construída ao contrário disso. De que você não pode acessar certos espaços, que você não pode falar sobre determinadas coisas. E isso não se transforma assim, ó, de uma hora para outra. Você precisa de uma autogenerosidade muito grande para dizer, isso aí, tá doendo mesmo. Porque eu não estou inventando isso. Quando a nossa família, quando pessoas próximas, né, nos agridem também, nos magoam, não nos aceitam como a gente é. Sim, isso né? mesmo, muito difícil. Que vê o diferente como algo ruim. Né? Uma outra coisa também que falta na classe médica é empatia. Se você tem empatia, se você coloca... eu acho que a premissa deveria ser essa, assim, tipo, eu sou um cuidador, para eu cuidar direito, eu preciso me colocar no lugar dessa pessoa, para poder individualizar, para poder entender sua história. Porque, assim, quando você chega em qualquer consultório, você não é você não é só a Camila ou só a Dávida, né? Você tem uma história por trás disso tudo, né? E falando de pré-natal, que é a minha área, não dá para ter uma receita de bolo para todas as mulheres, porque todas vão ter uma história diferente, todas vão querer uma coisa diferente. Então, se você não tem empatia, você não consegue cuidar direito. Você não consegue nem entender como fazer esse atendimento individualizado. Não. Porque você está indo tão automático que você não... Não, você não consegue. E eu acho também que existe a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra humanizado, ela não é necessariamente automaticamente uma coisa inclusiva. Exatamente. Né? Tipo assim, quando você vai no Instagram e pega o hashtag humanizado, hashtag parto normal, hashtag... Você tem que tomar cuidado, porque não necessariamente ela está incluindo outros tipos de corpo ou outros tipos de cores. Isso mesmo. Né? E sabe uma coisa que eu acho que é um ponto altíssimo aqui dessa conversa hoje, que a gente falou tanto sobre nomear. Eu queria exemplos que não necessariamente sejam durante o atendimento obstétrico, mas eu imagino que vocês possam conversar um pouquinho com a gente sobre isso hoje, sobre questões, situações que aconteceram dentro de um ambiente hospitalar que deixou vocês desconfortáveis. São muitas, eu imagino. Duro. Vamos nomear, gente. Vamos levar para essas pessoas que estão assistindo a olhar para essas situações e se enxergar ali e fazer cair essa ficha. Falar, poxa, realmente, né? Você contou uma coisinha pra gente lá fora. Vamos Eu dividir? acho que uma das coisas que já começa no começo, quando você vai fazer um exame médico, vai fazer uma cirurgia, um procedimento, eles te dão uma roupa. E aí você abre aquela roupa assim, você olha, aí você lê, é G. Aí pergunta para a enfermeira, mas não tem outro tamanho? Não, só tem esse. Ah, deixa aberto. Ah, põe assim. Aquela roupa fica desconfortável, não te serve e já te dá uma mensagem. Aquela roupa fala, você não pertence aqui. Então, isso já começa como uma violência, né? Você aí tem que sair, sei lá, com o bumbum de fora, porque o avental não fecha,
porque você já está constrangida com essa situação. Então, acho que são pequenas coisas, né? O médico falar para você que você é uma gordinha safada porque você é saudável. Isso também, para mim, foi uma coisa muito constrangedora. Outra coisa, eu fiz cirurgia de vesícula. O médico falou assim para mim, sua cirurgia demorou um pouquinho mais, porque como você tem gordura abdominal, eu tive que dar uma cavucada. Nossa. E aí isso demorou mais. Então, olha o constrangimento que a minha cirurgia demorou mais. Eu não sei se ele poderia ter usado outras palavras. Claro acredito que poderia. Não há dúvida. Aliás, poderia nem ter te falado isso. Precisava falar isso, Paulo? Não precisava ter falado isso. Né? Então, assim, que eu acho que tem outras. Vou deixar a Camila trazer alguma. Não sei Eu tenho uma para contar, assim. Tipo, antes de ter consultório particular, eu fiquei muitos anos no SUS, né? Eu trabalhei muitos anos numa maternidade pública e era assim. Se chegava uma mulher obesa, você falava assim para ela, a gente não tem como te atender aqui, porque a gente não tem maca. A gente vai ter que te transferir. Às vezes ela estava em trabalho de parto, às vezes ela precisava de uma cirurgia de urgência, sabe? Não tem como te transferir, te atender aqui, porque você é gorda. Gente, dá até vergonha. Dá vergonha, sim. Dá. É triste. Assim, eu sou formada há 20 anos, eu não acho que as coisas tenham mudado muito, sabe? Eu vejo pouco movimento dentro da medicina para mudar isto. Assim, eu vejo que a formação médica ainda bate na mesma tecla da exclusão. Eu não vejo um movimento médico de formação dos novos médicos atuando para você ser mais inclusivo e olhar de forma diferente para todos para essa diversidade que existe no mundo. Paulo, e na minha área também, na pedagogia, na educação, também o movimento é muito lento com a diversidade. Então, acho que não é só na medicina, né? Mas a formação de novos professores. Professores não estão preparados para receber crianças trans, crianças que estão dentro desse padrão diferente, né? Então, acho que em várias esferas da nossa sociedade não estão se preparando para a diversidade. Acho que a gente meio que estacionou e, vamos fazer isso que sempre deu certo. Por que vai mexer no que sempre deu certo, né? Nos livros também, né? Sim. Cadê a representatividade nos livros? Sim. Vamos lá. É sempre um movimento doloroso, né? Porque existem coisas em que a gente consegue suavizar e tentar fazer alguma redução de danos quando ela está ali acontecendo, e outras não serão possíveis, né? Que você vai olhar para aquela mulher e vai falar isso aí, que é o que está reservado para a gente, e tudo que é possível fazer é atravessar isso juntas agora. Uma das coisas mais clássicas, por exemplo, eu, nessa fase da minha vida, não tô... Em breve vou trançar de novo, mas eu tranço sempre muito meu cabelo. Um dos mitos mais absurdos que se tem na assistência obstétrica é que quando essa mulher chega em trabalho de parto, se ela estiver com o cabelo trançado, e eu já... infelizmente, presenciei isso, da mulher ter as tranças cortadas, porque, e Paulo pode falar melhor sobre isso, porque tem risco de choque, porque se não sei o quê, o bisturi, se a cesárea... Sério? E isso acontece muito. Sim, acontece ainda agora. Eu tive uma paciente negra que teve bebê comigo tem uns 4 ou 5 meses, eu acho. A primeira coisa que ela me perguntou, você vai fazer eu tirar minhas tranças? Eu disse, não vou. Mas e se virar cesárea? Tudo bem, se virar cesárea eu não uso bisturi elétrico, eu faço com o bisturi comum. Ai, gente, não acredito. Acontece. Então, eu, por exemplo, tive numa maternidade pública, essa mulher teve as tranças cortadas de qualquer jeito, cortou o seu cabelo junto, porque o parto se transformou numa cesárea, e ela ainda foi humilhada. Não só porque a história de trançar o cabelo tem uma concepção política que passa pela beleza.
por você ter o seu signo estético construído, né? Trançar o cabelo não é só trançar o cabelo, tem uma história muito forte atrás disso tudo. E quando ela ali, porque aí você já está indo para uma cesárea, num lugar de desespero, né? Já está tudo muito desestruturado. Num momento muito vulnerável. Muito. Assim. E aí você tem o seu cabelo cortado de qualquer jeito, te culpabilizando por isso, porque não sei por que você veio com essa trança. Sabe que não pode. Tenho certeza que no pré-natal você ouviu que não podia. Agora não tem jeito. Agora a gente tem que cortar. De uma forma agressiva. Agressiva, né? Assim, trançar o cabelo é um ato de cuidado. Destrançar o cabelo é um ato de cuidado. É um ato de comunidade, de entendimento, de pertencimento. Esse foi, e assim, não havia, porque não há o que você possa fazer naquele momento. Quando uma situação de profunda agressividade acontece, e por isso que eu falo, às vezes é só redução de danos. É você olhar firme para a mulher e falar, vamos junto, depois a gente cuida disso. Porque você não tem como se opor àquilo. Então, é melhor que as coisas aconteçam com a maior brevidade possível para que essa violência não vá se expandindo. Quando essa mulher, numa maternidade, né, então atendendo com plantão, numa maternidade privada, não maternidade de alto custo, né, uma maternidade ali mediana, essa mulher chega um momento e fala assim, acho que para mim já deu, e assim eu prefiro, porque tudo vai sendo construído também para que seja uma experiência ruim para essa mulher, para que ela seja punida por ter chegado no plantão e dizer, eu quero ter o bebê de parto normal e tal. Então, isso já tem um peso. E aí, em determinado momento, essa mulher, sem poder comer, sem poder levantar, sem poder nada, exausta, diz, acho que para mim já deu, acho que sim, eu quero uma... Aí começa a suplicar pela analgesia, e aí vira assim, mas você é forte, você aguentou até agora. Se fosse uma mulher branca, não teria ouvido isso. Porque é aquela cena que circulou bastante nas redes sociais, que foi um estudo, você colocar uma menina branca no parque andando sozinha, uma garotinha ali de 6 anos. Todo mundo vem correndo e fala, onde está? Os seus pais? Quem está com você? Você coloca uma menina negra, bem vestida, tá? Ela é invisibilizada. Ela é invisibilizada. Né? Por isso que o letramento racial é importante. E ele é a ferramenta que a gente precisa se apegar para combater essas coisas. Porque quando você tem letramento racial e alguém da sua equipe ali vira para essa mulher num tom até afetuoso, dizendo, não, você é forte, você já aguentou até agora. Você sabe que aquilo não tem nada a ver com acolhimento. Passivo-agressivo. Que aquilo está dizendo... Porque está construído, né, nessa pessoa que a mulher preta é uma mulher forte, que essa mulher aguenta tudo, porque a gente está na base da pirâmide. Uhum. A gente está carregando a sociedade nos braços. E isso não significa que somos fortes, significa que não tivemos opção. Significa que isso foi reservado para a gente. Quando essa mulher recebe um tratamento completamente inadequado no ambiente hospitalar ou em todas as outras esferas, né, quando a gente está pensando nesse recorte, muito possivelmente essa mulher não vai reclamar. E por que não vai reclamar? E eu já tive que calar várias vezes. E é muito... Inclusive, faz parte do meu letramento racial saber que naquela estrutura ali eu não tenho força nenhuma. E eu trabalho isso no pré-natal com essas mulheres. Dizendo, a gente tem chance, sim, de tudo aqui acontecer. E por que a gente precisa sentar, chorar agora e considerar que isso vai acontecer? Porque esse é o plano que está escrito para a gente. E talvez... Se a gente chegar nesse lugar de que isso aconteça, a gente não vai poder lá
E as pessoas falam, mas por que não gritou? Por que não reagiu? Porque você sai presa, gente. Não é assim que funciona. É assim, e você vai ser mais hostilizada, você vai ser mais abandonada. Mulheres em plantão que não recebem, não passa uma enfermeira, não passa um técnico de enfermagem para ver nada. Você fica ali segurando, porque não tem, porque assim, quando chegar ali nos finalmente, fala assim, ai, calma. Agora você aguenta. Agora você não quis? Não desce assim, vamos lá, é isso aí, mais um pouquinho. Não tem essa. Se fosse uma mulher que vestisse outro corpo, e eu, assim, bem como o Paulo falou aqui no início da conversa, se a gente tem uma mulher preta, gorda, lésbica, esmagamento, assim, todos os direitos vão ser negados. Todos, porque é isso que quando a gente está defendendo direitos, a gente não está querendo acessar privilégios, a gente quer acessar direitos. O básico. Né? Básico. Eu quero ser vista, e quando essa mulher é lida ali, né? Como uma mulher preta, gorda e pobre, assim, a gente está indo para o jogo sabendo que está perdendo. Assim, não tem. E aí a gente vai tentar se proteger. E, sim, na hora em que essa mulher recebe ali uma palavra absolutamente hostil, um deboche, a depender da situação que está se construindo, você só vai olhar para ela e falar, calma. Não dá para brigar, gente, entendeu? E sabe que às vezes o que eu via muito é que assim, a pessoa que está te hostilizando, se você olhar para ela, ela também é uma mulher às vezes gorda e às vezes preta, não é? Né? Às vezes você está sendo hostilizada por um o sonho do oprimido é virar opressor. É isso. Por igual. Se a gente não tem a educação libertadora. Sim. Vai ser sempre assim. Paulo Isso é uma pura verdade que o Paulo está dizendo. Porque você tem a síndrome do pequeno poder. Sim. Você está numa situação de superioridade naquele momento. Então, você vai reproduzir tudo aquilo. Tem uma frase que diz assim: todo proletário, quando chega em casa, tem uma proletária para lhe servir. Isso é o escalonamento da desigualdade. Quando a gente tem... Isso é assim, muito importante o Paulo falar isso. Porque quando a gente tem ali, por exemplo, no corpo de enfermagem, né, a gente tem uma presença massiva de mulheres negras. Que são hostilizadas pelos seus pares brancos, que tem uma vida inteira de muita violência, ainda que subliminar, ela vai desafogar naquela que está mais vulnerável. Por isso que quando o Paulo também traz que a gente não tem uma educação que trata sobre isso, a gente precisa ter relações raciais no curso de medicina. A gente não pode fazer nenhuma formação nesse país sobre qualquer coisa, sobre apertar um parafuso, se você não tratar relações raciais, se você não tratar relações de gênero, se você não tratar toda a amplitude que é a diversidade. Se você não desconstruir o padrão estético dos corpos. Que padrão é esse, gente? Quem é que falou? Quem é que colocou essa normalidade e que a gente vai sendo, ao custo da saúde mental, física, sendo obrigado a engolir? Se a gente não debater essas coisas não vão se alterar. E a gente ensina no exemplo. Então, quando cada um de nós aqui tem na sua microesfera ações concretas de transformação, só de você provocar estranheza... Eu já vi, o Paulo talvez não tenha nem percebido, mas quantas vezes eu já vi médicos olhando atravessado, porque a gente está sentado junto, tomando café, comendo, rindo, se abraçando. Mas gente, existe. Isso é muito subliminar, isso é difícil de provar. Isso é difícil de provar, mas eu acho que isso muda através da educação. Não tem, aliás, tudo nesse país, tudo no mundo se muda através da educação. Né? Por isso que eu vim aqui hoje, mesmo cansada, mesmo não tendo dormido, mesmo tendo que trabalhar, porque eu acho que se a gente tem a informação, se a gente pode ajudar outras pessoas a se informarem, informação é poder.
né? Então, ouvir você também me traz muita informação, que é importante. Pra mim também. E eu acho que é isso. Se a gente tem, a gente pode compartilhar. Eu meio que virei uma militante, assim, do parto humanizado, de ser tratada com respeito. Vem cá, vamos conversar? Você vai ter bebê? É assim, né? Que a gente Chata no trabalho. Não, e também, gente, também uma outra coisa. A Camila também falou uma coisa bem verdadeira, né? Quem é que instituiu que corpo bonito é só corpo magro, branco e depilado? Que padrão é esse? Que padrão é esse que foi É. instituído e a partir de quando? Como isso? Por que isso chegou a essa esfera, né? E que bom que tem gosto pra tudo, né? Sim. Senão eu não estaria casada. O mundo é plural, gente. Super plural. A diversidade humana é a saída, gente. Desse imbróglio que a gente se meteu. É a saída. A informação, o amor. Sim, a eu sou empatia. militante. Precisamos curar a sociedade como um todo, né? Gente, que papo especial. Eu tô assim, tô no céu com esse papo de hoje, viu? Foi bem bacana, gente. Porque, muito bacana. assim, é o que a gente espera desse programa. É trazer essa informação, trazer essa virada de chave para todo mundo, né? Pra deixar as coisas cada vez mais inclusivas, né? Então, eu acho que eu deixo aqui no finzinho para vocês compartilharem. Compartilhe aqui o que vocês querem nomear pra gente. Nomeie aqui o que vocês já passaram, o que vocês já sentiram durante uma assistência obstétrica ou não. Porque eu acho que quem estiver lendo esses comentários, né, eu acho que vai tocar ali, tendo vivido ou não, pra gente não repetir isso. Em nenhuma esfera da nossa vida. É isso mesmo? aí. É isso aí. Gente, muito obrigada. Vocês são Obrigada pelo uns convite. amores. Eu espero ver Obrigado. vocês aqui de novo. Sim. Muito bem. Eu acho que é o primeiro de muitos, né? Eu acho que vai render muita coisa ainda. Então bora. Então Obrigada. bora e vamos conversar. Obrigado, Tô esperando seus gente. comentários, tá bom? Um beijo. Beijo. E até a próxima.